você ia falar do concurso do MP São Paulo, vamos fazer uma breve retrospectiva aí dos seus concursos. Como é que foi a sua carreira agora nos concursos públicos? Então, quais concursos você começou fazendo? Bom, primeiro eu fiz esse, depois esse. Como você estudou e você foi aprovado ou reprovado? Depois, os outros concursos, como você estudou e se você foi aprovado e reprovado? Como é que foi essa trajetória? Cara, eu comecei para auditor fiscal, não foi para frente. Depois eu fui para a Polícia Federal, não teve prova. PCGO, não fiz a prova. Aí veio o MPSP. Só que antes disso, entre a PCGO e o MPSP, entre o estudo da Polícia Federal e o MPSP, surgiram algumas provas em Minas Gerais. Não sei se vocês lembram, mas saiu um monte de prova do estado de Minas. Entre elas, a Assembleia Legislativa de Minas, MPMG e TRT-MG. Tá. Se não me engano, foram essas 3. Acho que foi, Aí, eu fiz as 3 com o material que eu usava na época e eu fui reprovado em todas. Foi um pouco frustrante, mas eu estava ali meio que trabalhando em alguma coisa que eu não estava fazendo um preparo muito certo, um negócio... Eu não estava alinhado, eu não tinha entendido ainda como que eu precisava organizar o meu estudo para realmente estar focado naquela prova específica, sabe? Era uma coisa que eu ainda estava aprendendo. Então foram reprovações em todas as provas. Quando eu decidi fazer o estudo do MPSP, eu comecei a desenvolver em mim esse sentimento de que, cara, eu tô sentindo que o meu estudo não tá alinhado com a expectativa da banca, talvez, com a expectativa da prova. Né? Parece que eu não tô encontrando ali, não tá tendo um encontro. Então eu comecei a pesquisar e foi aí que eu achei o material da Brabo. E eu pesquisei muito, tenho um histórico um pouco autodidata, assim, eu sempre aprendi as coisas sozinho. Então eu revirei a internet pesquisando sobre estudos, sobre quais que eram os melhores métodos, os melhores materiais, enfim, de forma aberta, quais eram as melhores formas de estudar. E aí, tendo essas informações, eu parti para a busca do material. E aí, quando eu encontrei o curso da Brabo, eu comecei a ver que os elementos, os fundamentos, como a Lorena falou, eles iam ao encontro das coisas que já era considerado no ramo da educação como coisas inteligentes para se fazer, para aprender. Então, eu optei pelo material da Brabo Concursos e foi um resultado extremamente feliz da minha parte, porque até então eu tinha utilizado outros materiais de outros cursos e não tinha conseguido nenhuma aprovação. E aí, quando eu resolvi utilizar o material da Brabo, que foi no MPSP e nas 2 provas do TJSP, foram 3 aprovações consecutivas. Que massa. E, obviamente, a sensação de vitória, né? Caramba, que legal. Foi maravilhosa, mas também a sensação de você pensar que você acertou. Você fazer o negócio, você falar, caramba, cara, era isso. Sabe, realmente, eu estava desalinhado ali. A hora que eu fui no negócio, no focado, no certo, no que é feito para isso mesmo. E aí é gostosa essa sensação de autoconfirmação, sabe? De você falar, nossa, eu pensei certo, era realmente isso. E aí você acerta, você alinha, e aí eu fui aprovado. E, nossa, de lá até hoje, então, tem sido só sentimento positivo em relação a todo esse processo. Muito massa. Você percebeu que tem muita gente que tem insegurança com relação a ela, né? Por exemplo, fiz um concurso, fui reprovada. Eu não sou para concurso público, eu não consigo ser aprovado em concurso público, o concurso público não é para mim. Você veio de 3 reprovações, ou seja, você tinha 100% de reprovação. A chance de você pensar, nossa, concurso público não é para mim, isso não vou conseguir, era muito grande. E aí depois você trocou o material e teve 100% de aprovação. Então quer dizer que você provou que realmente o problema não era você. Bateu esse sentimento lá no começo de concurso público não é pra mim? Você ficou inseguro? Cara, com certeza, porque, sendo bem sincero, eu não estudei na faculdade. Eu trabalhei na faculdade, a faculdade inteira. Não era o cara que estudava. Passei nas matérias, normal, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu não era o cara que estudava, eu era o cara que trabalhava. Né? E foi assim, aprendi muita coisa trabalhando no escritório, porque é muito difícil, etc. Mas, em relação a isso que você falou, eu tive essa sensação, esse momento de perceber que então eu tinha começado a acertar no que eu estava fazendo. E aí entra a questão de que, em relação a isso que você falou, que eu acho que é comum nós, humanos, que quando a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente começa a se auto-questionar. A gente começa a duvidar da nossa capacidade. Mas eu vi uma parábola, uma analogia uma vez que eu nunca mais esqueci, eu sempre gosto de falar para as pessoas. Se você planta uma plantinha no jardim e ela não cresce, você não vai lá e fica xingando a planta, falando que ela veio com um problema, que ela tem defeito, que ela é errada, que por algum motivo ela está fazendo uma coisa errada. Uma planta não cresce,
a nossa primeira reação é pensar, putz, eu acho que eu vou ter que adubar o solo. Ou eu tô regando errado. Ela não tá pegando luz o suficiente. Quando é com a gente faz o contrário. Fala, não, eu sou errado, eu sou incapaz, eu sou burro. Né? A gente faz isso. E aí, então, eu acredito que a gente tem que partir para uma abordagem diferente. Pô, o negócio não tá dando certo, e se eu mudar o ambiente? E se eu mudar a minha abordagem? E se eu mudar o meu material? Eu acho que a gente tem que fazer essa busca. Óbvio, existe a melhora pessoal, ela não pode ser ignorada, ela tem que acontecer, a gente tem que ter consciência disso em todo o processo, mas não para ficar se autodepreciando, mas para a gente conseguir analisar as variáveis da nossa evolução, do nosso estudo, do nosso processo, para a gente conseguir fazer essas modificações, porque muitas vezes o fator limitante ele não é interno. Massa, muito massa. Eu quero saber agora, Felipão, na prática, o que mudou com relação ao método de estudo mesmo? Porque pensa, uma galera tá estudando, ouvindo o podcast agora falando, caramba, como é que será que ele estudou para ter 3 reprovações e depois o que ele mudou para ter 3 aprovações? Eu acho sempre muito importante falar dos erros para que a galera que está assistindo não cometa. Então, o que você viu de diferença no método antigo, que te trouxe reprovação, e do método novo que te trouxe aprovação? Cara, na prática, assim, conta na prática. O que eu fazia antes era perder muito tempo com a teoria e fazer poucos exercícios. Até que, um belo dia, como eu falei, eu tenho um histórico autodidata, eu pesquiso muito sobre aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero fazer. E aí eu me deparei com um vídeo do Matheus. E eu fui em algum dos podcasts, porque eu assistia bastante podcast de aprovado, e em um desses podcasts ele falava assim, que um dia ele estava, e não sei onde que era, e alguém comentou com ele que tinha um cara estudando pro TJSP e esse cara fazia 100 exercícios por dia. E aí ele falou, esse cara vai passar, 100 exercícios por dia ele vai passar. Na hora que eu assisti esse vídeo, eu falei, a partir de hoje eu não faço menos de 100 exercícios por dia. Se o cara que foi aprovado em primeiro lugar tá falando que quem faz mais de 100 passa, eu vou fazer mais de 100. Então, tipo assim, foi uma coisa óbvia pra mim. E aí o que eu comecei a fazer? Tendo o material da Brabo, que foi o que me possibilitou fazer isso, eu consegui focar muito mais. Então eu li a teoria, que não era aquela teoria com trocentas mil páginas, mas somente o que estava no edital sobra tempo. Então, em vez de você ficar horas e horas e horas e dias e dias e dias em videoaula, em PDF gigantesco, era só o que ia cair na prova que estava ali. Era só exatamente o que estava fechado no edital. Então sobrava tempo para eu praticar, para eu fazer muito exercício. E o que foi muito vantajoso também? Os exercícios já vêm no material. Então assim, a estrutura facilitou muito para mim. Tinha a teoria ali, eu estudava a teoria, ela é extremamente focada no que é importante para aquele edital, e depois já tinha a lista de exercícios pronta, era só ir lá e fazer. Então, eu passei de um momento que eu estava perdendo muito tempo com excesso de teoria e pouca prática, para um estudo que era mais conectado com um estudo ativo, porque eu estava o tempo todo me forçando a lembrar as coisas por meio dos exercícios. E nesse caminho eu consegui desenvolver uma habilidade de organização muito maior também, até porque eu nunca tinha estudado por ciclo de estudos, eu conheci isso com o material da Brabo Concursos, e foi uma mudança de vida para mim, porque aí a organização ficou muito mais fácil, e o estudo começou a fluir com muito mais facilidade também. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário. Então, clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.